Formado pela Faculdade de Medicina, Sebastião Vicente de Castro acumula histórias do curso de Medicina desde 1940, quando o curso ainda era pago. Formado em 44, com 23 anos de idade, Dr. Sebastião foi de coordenador de cursos de odontologia e ciências biológicas a médico de pronto-socorro no Rio de Janeiro. Nascido em Curitiba em 19 de março de 1921, último filho entre os 16 do Major Vicente de Castro, um maragato, que despertou no filho o interesse pela história da época. Dr. Sebastião Vicente de Castro é o nosso persona de hoje. Doutor Sebastião, primeiro, muito obrigado por receber a gente. O senhor é filho de maragato e esse é um trecho da nossa história que o senhor gosta muito de contar, né? Não, eu tenho orgulho de ser filho de maragato. Meu pai, com 26 anos, se revoltou contra a situação, porque foi uma situação consequência da libertação dos escravos e da proclamação da República. Então, foi uma perturbação nacional, e daí que surgiu uma revolução contra o governo do Floriano Peixoto. Essa revolução veio do Rio Grande e chegou... Até nós, até a Lapa, né? Até o Cerco da Lapa. Até o Cerco da Lapa. As pessoas falam no Cerco da Lapa, mas não sabem sabem pouco sobre isso. Mas os maragatos não conseguiram vencer a Lapa. Então tem que reconhecer que foram heróis mesmo os da Lapa. Mas eles continuaram para Curitiba e tomaram conta de Curitiba. E com isso, o governador Vicente Machado fugiu para Castro e o comandante do exército também. E abandonaram Curitiba, ao léu. Ficou aqui para assalto, sem governo, afinal. E como o Barão do Cerro Azul era o líder na época, eles convidaram o Barão do Cerro Azul, que era comerciante, não tinha nada com isso, para governar o Paraná, tomar conta por ordem. E o Barão do Cerro Azul teve que se entender com os maragatos que dominavam, para acertar o que eles deviam fazer, de respeitar as famílias, de fazer isso, fazer aquilo. Pôs ordem. Bom, os maragatos ficaram um mês aqui, vadiando à toa, esperando a Lapa. Deu tempo do Marechal Floriano Peixoto se armar por terra e por mar e retomaram o governo. Aí voltou seu Vicente Machado com ódio, com vingança, matando todo mundo. E quando chegou para julgar o seu Barão do Cerro Azul, ele achou que era um traidor, que ele tinha traído, mas ele não tinha traído, ele só fez o bem. Mas então fica uma situação meio confusa, que eles acharam que tinha que ser julgado por um tribunal no Rio de Janeiro. E com isso fizeram o Barão e mais 5 companheiros ir de trem para Paranaguá para tomar um navio. Mas na Serra, o tenente deve ter recebido ordem, porque fizeram desembarcar e assassinaram, fuzilaram os 6. Né? Então, isso foi em 1894? Isso, 94. E o seu pai contava essas histórias para o senhor? Contava. Ou o senhor estudou a fundo? Não, ele contava também contava, e os companheiros maragatos aqui foram todos massacrados. O senhor tem orgulho de ser filho de maragato? Tenho orgulho de ser maragato. Agora, por universidade, você veja uma coisa, ele sempre foi adversário de Pica-Pau. O que era o Pica-Pau? O Pica-Pau era o do governo, os governistas, né? Os governistas eram o Pica-Pau. Mas um detalhe curioso aí para a universidade é que eles tiveram 12 filhos, né? Eu sou o mais moço de todos, dos 12. Uma das moças se encantou com um sujeito que era descendente de Pica-Pau. E meu pai não queria de jeito nenhum esse casamento, não, de jeito nenhum.
Então todo mundo teve que convencê-lo que isso já passou, que já faz tempo. E aí a rivalidade continuou até ali. Aí casaram. Esse casamento, o marido, Pica-Pau, se chamava Flávio Suplicy de Lacerda, que foi o reitor durante... Formidável, sujeito formidável. Não é porque era Pica-Pau que... Não. Mas trazia essa sina dele, ser Pica-Pau. Bom, perdida a Revolução, os pica-paus que não foram massacrados se retiraram, fugiram para a Argentina. Meu pai foi a pé daqui até a Argentina. Pesava 108 quilos, passou a pesar 68. Emagreceu 50 quilos nessa retirada. Não tinham o que comer, elas comiam o que aparecia, viviam com fome. Uma coisa interessante, também que a população não sabe, por que degolavam? É que não queriam gastar munição, não podiam gastar munição. Então, a técnica era fazer o sujeito ajoelhar, com uma faquinha afiada, puncionava o nariz, no nariz ele levantava a cabeça, ele passava a faca no pescoço. Pegava a carótida e a jugular, e assim que matava. O senhor é curitibano? Eu sou curitibano. O senhor nasceu aqui em Curitiba em 19 de março? 19 de março de 21, nasci em Curitiba. A maioria dos irmãos são pontagrossenses. O senhor é formado pela Universidade Federal do Paraná desde 1944. O senhor tinha 23 anos quando se formou? Foi em 44, faculdade particular, muito cara. Na época, a Universidade Federal do Paraná era paga. Não era federal, era uma universidade. Não era. Tinha o nome da universidade, mas era Faculdade de Medicina. Sim. E a Faculdade de Medicina tinha 3 cursos: de Medicina, de Farmácia e de Odontologia. Só em 50, quando foi federalizado, que foram criadas as faculdades. Sim. Faculdade de Medicina, de Odontologia e de Farmácia. E o senhor faz questão de dizer que era muito bem paga, né? Era muito caro. Muito caro. Não era qualquer um que podia estudar medicina. Não, por isso que até hoje. Nós tivemos 100 vagas, com 100 inscritos, mas prestaram vestibular apenas 80. Entramos 80. Os outros 20 ficaram de fora? Como era particular, eles precisavam de dinheiro. Isso é que é. Então deixavam entrar. O vestibular foi uma vergonha. Tudo facilitado, porque a gente tinha que passar. Não interessava o exame, tinha que passar para ter aluno. Mas lá dentro, daí sim, aí mudava a coisa. Aí era uma das faculdades mais sérias, mais difíceis, melhores do Brasil. Tanto que dos 80... Só para eu poder entender, doutor Sebastião, eram 100 vagas, passaram 80 e os outros 20 não entraram na faculdade, por quê? Porque ou não tinham dinheiro para pagar, ou a documentação era muito difícil, muito completa, pior do que o vestibular, a documentação. Mas no curso, uns se transferiram para São Paulo, um morreu, outros para o Rio, muitos reprovados, nos formamos 43. Só 43. O senhor mais tarde fez especialização em neurocirurgia. Eu estive no Chile fazendo neurocirurgia. E depois eu quis trabalhar aqui no Hospital Adalto Botelho, mas por coincidência, quando eu voltei, o secretário de saúde era meu inimigo. Então me pôs para fora. Aí eu me revoltei contra aquilo. Depois fui fazer... Bom, eu fui para anatomia, porque a anatomia tinha um ótimo professor, uma pessoa, José Pereira de Macedo. E tinha cadáver que eu queria estudar. O senhor foi titular de anatomia, da cadeira de anatomia
Federal do Paraná mais tarde. Não, o problema foi o seguinte, que eu estava na anatomia e eram duas disciplinas da anatomia, uma descritiva e uma topográfica. Eram dois professores e o Pereira de Macedo se aposentou. Então, meu irmão Brasílio assumiu a cadeira de anatomia comigo. Mas eu não podia competir com o Brasílio, que era mais velho e muito mais inteligente. Então eu pretendi ir para... Isso é um detalhe curioso. Eu pretendi ir para odontologia. Mas a congregação, por unanimidade, me rejeitou, foi contra. Aí o diretor era meu amigo, ele dizia, em vez de ficar brigando na justiça porque você tem direito, então por que não faz docência? Como é que eu vou fazer docência em odontologia se eu não sei nem o que é dente? Não, faz uma tese e daí nós vamos ver. Bom, muito bem. Fiz uma tese em 3 meses, uma coisa absurda. Absurda. Julho, agosto, setembro. Em setembro eu me inscrevi no concurso. Porque geralmente você dá 6 meses para o candidato estudar. Né? Um mês depois o diretor me disse, está preparado? Que eu já chamei, convidei os examinadores. Eu não, me apavorou aquilo. 14 de dezembro, que é coincidência com a minha formatura, 14 de dezembro eu estava prestando concurso para docente de odontologia. Tive muita sorte na preparação do cadáver, muito azar na aula, mas eu tinha a prática de aula, então eu dei 50 minutos de dente, de tudo e tal, e fui aprovado. Então sou docente de odontologia. E chegou a ser diretor do curso de odontologia. Mas aí foi um problema político, porque eu era ligado a esse diretor, e o pessoal se rebelou contra esse diretor e escolheu um outro, Cavanha. O Cavanha, ele já morreu, mas eu vou falar. Ele teve a qualidade, tinha 65 professores, ele brigou com os 65, porque sempre tem governo e contra, mas ele brigou com os 65. Então, e eu era o maior inimigo do Cavanha, porque eu era amigo do Vera. Né? Então, quando foram pensar em alguém da oposição, eles me escolheram. A congregação escolheu. Acabou como diretor do curso de odontologia. Exato. Na Universidade Federal do Paraná, o senhor trabalhou quantos anos? Mais ou menos quase 35 anos. Mas eu também fui professor da Católica e professor da Educação Física. O senhor é formado em História Natural também? Também fiz o curso de História Natural. Na Universidade Federal ou na Católica já? Não, foi antes da federalização, mas foi na Federal. Né? E coordenou também o curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal. Outra história também. Então deixa eu explicar. O Cavanha tem a ver com então, essa história? Eu era diretor de odontologia. Você veja que em 1960 a congregação votou contra mim. Em 1970 eu já era diretor. Mas fiquei 2 anos como diretor, e aí veio a reforma universitária que acabou com as faculdades, passaram no departamento. O que é que eu ia ficar fazendo na odontologia se eu não era dentista? Daí o professor Vernalha, da biologia, me convidou para ser coordenador do curso de biologia. Por isso que eu fui para lá. E nesses anos todos aí de medicina, o senhor exerceu medicina de quando a quando? O senhor foi profissional até quando? Se aposentou quando? Eu me aposentei em 82, né? Quer dizer, desde que se formou até 82. Nesse período todo aí, o que mais marcou nessa profissão? Bom, mas então, quando eu pensei que pudesse me aposentar, eu pensei em ser médico. E para ser médico, eu ia ter que competir com os moços aí, tirar apêndice, fazer cesariana e tal. Isso eu não queria. Queria fazer uma coisa diferente.
E tinha vindo um médico, não tinha vindo, tinha voltado, porque não era daqui, Szymanski polonês, tinha vindo da Polônia, porque nesse... Foi aí que entrou a pesquisa na sua vida? Aí que entrou a pesquisa. Eu fui convidado para operar em Araucária. Tinha um francês, Charvet, que tinha construído um hospitalzinho de madeira em Araucária. E o médico de lá me convidou para ir operar. Então eu ia a Araucária operar. E lá apareceu o Sr. Szymanski, vindo da Polônia. Uhum. O Szymanski veio com a novidade da histoterapia, quer dizer, implante de placenta, que permanecia algum período na geladeira e depois põe embaixo da pele. Uhum. Inclusive o tratamento da artrose. Ele, Szymanski, tinha dor no joelho e ele se fez operar. Uhum. Bom, depois, com muitos anos, quando eu pensei em voltar para a medicina, o que é que eu ia fazer? Aí me lembrei da histoterapia, que tinha dado muito bons resultados, inclusive para fístula. Então, fui pesquisar, fui procurar. Fui para a Alemanha, fui para a Espanha, fui para a Itália, pesquisar a possibilidade de tratamento de artrose. E fiquei estabelecendo 3 pontos básicos, que era a histoterapia, implante de tecido, mesoterapia, com injeção na pele de procaína e cafeína, e quiropraxia, movimentos articulares. Uhum. Isto daí eu fui aprender na Argentina, com o Verdú. Para captar o ensino do Verdú, eu fui mais ou menos 20 vezes para a Argentina. Todo ano eu ia 2, 3 vezes para a Argentina para jantar com ele, conversar. Eu tive que fazer amizade com ele para ele me contar as coisas. E ele foi terrível comigo, porque uma ocasião ele me escreveu que ia fazer uma palestra em Chacari. Não tem nem no mapa o tal do Chacari. Eu tive que procurar lá no norte da Argentina. Fui lá para Chacari para conversar com ele, vi a palestra dele, e assim que eu consegui aprender muita coisa. E os resultados dessas pesquisas, doutor Sebastião? Espetacular, e cura. É a única coisa que cura a artrose. Uhum. Essas coisas aí de comprimido não cura nada. Comprimido, acupuntura, nada disso acupuntura. resolve. É a mesoterapia no sentido de injetar procaína com cafeína. O senhor tinha muito paciente, muito cliente que vinha de fora? O senhor atendia muita gente de fora? Toda parte, desde São Paulo, desde o México. Me lembro que veio um do México. Tive muito doente e ganhei muito dinheiro nisso aí. Agora vou contar um detalhe que também é curioso. Eu me formei em medicina e achei que, por isso que eu fui ser professor, que médico é um sacerdócio que nem padre. Né? Então, o médico te dá atenção, te dá carinho, te atende, te alisa e depois, agora me paga tanto, para mim é prostituição. Né? Então, eu não admitia cobrar de doente. Eu queria tratar. Mas, no entanto, o senhor ganhou muito dinheiro. Não, mas como é que eu ganhei? É que minha esposa, depois que os filhos atravessaram a adolescência, ela queria trabalhar. Mas ela foi educada em Sion. Eu disse, mas você não tem qualificação de trabalho? O que é que você vai fazer? Aí eu propus para ela, vamos trabalhar junto? Você cobra. Eu trabalho e você cobra. Ela cobrou de todo mundo, de pobre, de tudo, porque eu dizia, mas não cobre, né? Mas o que é que eu estou fazendo aqui? Então vou embora. Se me deu uma função, agora eu tenho que executar. Foi assim que nós ganhamos muito dinheiro. Graças à sua esposa. Isso é. Tá bom, doutor Sebastião, a gente vai fazer um rápido intervalo, nós já voltamos, tá certo? Um instante só.
Recolher lixo das casas é tratar da saúde das pessoas. Dar destino correto ao lixo é tratar da saúde da natureza. Reciclar lixo é contribuir para a saúde de todos. Com a reciclagem, evitamos os processos de extração de matéria-prima e economizamos 35% da água, poupamos 50% da energia e reduzimos a poluição do ar em mais de 70%. A base da reciclagem é a separação. Os aterros sanitários crescem rapidamente se não separarmos o lixo na sua origem, e este crescimento favorece a proliferação de doenças e a poluição geral do meio ambiente. Separar o lixo facilita a vida dos catadores de material reciclável, além de ser um ato de cidadania. Assim, assumindo a sua cota de responsabilidade, a Universidade Federal do Paraná e a Prefeitura Municipal de Curitiba convidam a comunidade a se comprometer com o programa de separação de lixo. Faça a sua parte, separe o lixo. Você assiste o programa Persona, que hoje conversa com o pesquisador e médico, Dr. Sebastião Vicente de Castro. O senhor contava no primeiro bloco, Dr. Sebastião, que o senhor ganhou muito dinheiro por conta da parceria que fez com a sua esposa. Isso se manteve por toda a sua vida como médico, pesquisador. Certo. Essas pesquisas começaram no Instituto Paranaense de... Não, aí eu dos leprosos, como é que foi? Aí é o contrário, aí eu queria prestar serviço. Uhum. Foi um trabalho voluntário, então. Então vamos primeiro para a lepra. Quando eu me aposentei, eu achei que eu tinha uma obrigação de retribuir à universidade. Uhum. Não ficar em casa usufruindo sua aposentadoria. Então, eu fiz 6 projetos de pesquisa. 6 projetos. Levei para os departamentos do hospital de clínica. Disso. 5, nem ao menos responderam. Não queriam saber. O único que se interessou foi o professor Rui Miranda, que eu trabalhei com ele, tinha trabalhado na saúde pública, no setor de lepra. Ele aceitou que eu fizesse a pesquisa nos leprosos. Então, foi feito no CELSA, no Centro de Estudos da Euclides de Araújo. Eu fiz implante, então, de placenta nos leprosos tuberculoides e de timo nos lepromatosos. Mas ninguém quis tomar conhecimento, nem ele. Quer dizer, ele me deu liberdade de fazer a pesquisa. Eu fiz a pesquisa, ótimo resultado, mas não chegamos a conclusão nenhuma, porque eu não sou leprologista, não tenho nada com isso, só fiz a pesquisa e deu certo. Isso para a posteridade, algum dia vai pensar nisso, né? Uhum. Então, essa foi a questão da pesquisa. O senhor tem trabalho também no Instituto Paranaense dos Cegos, não? Não, aí também outra coisa que eu queria retribuir. E como eu sabia mesoterapia, que tira a dor, e fui tirador dos cegos. Além de cego ainda ter dor, então tem muito tempo dos cegos. O que o senhor acha da medicina hoje, doutor Sebastião? Eu acho que é muito competitiva. Está se formando muito médico e não tem trabalho. Você veja uma coisa, no meu tempo, isso também é um detalhe curioso, como a faculdade de medicina, o curso teórico era muito bom, mas não tinha prática nenhuma, nossos colegas, inclusive eu, fomos procurar um meio hospitalar mais adiantado. E, por coincidência, estava sendo inaugurado o Hospital de Clínica de São Paulo. Diz, olha, a grande chance está aí. Né? Fui para São Paulo. Fui procurar o diretor, ele me tratou muito mal. Né? Me disse o seguinte, esse hospital foi feito para a nossa faculdade, não para os outros.
dando a entender que vai embora. E eu tive que vir embora, né? Porque São Paulo não aceitou. Mas outros, como o Lauro Grande... Na época não existia hospital de clínicas? Não tinha nada. Tinha Santa Casa Só? E a gente não tinha possibilidade de prática nenhuma. Então, aí eu fui para o Rio. Lá fui recebido de braços abertos. Lá foi um paraíso para mim. Fiquei quase 3 anos lá. O senhor chegou a morar no Rio de Janeiro? Morei. E depois que tinha alugado um quarto lá... Você trabalhou em pronto-socorro no Rio? Fiz pronto-socorro. Eu trabalhava 48 horas sem parar. Ia para o Hospital Miguel Couto de manhã, de tarde ia para a faculdade fazer um curso de cirurgia em cadáver, de noite ia para a maternidade de emergência, de lá voltava para o Miguel Couto e quinta e domingo ia, o domingo inteiro, para pronto-socorro. Uma curiosidade assim, para quem não sabe, o domingo à tarde, no pronto-socorro, assim pelas 4 horas da tarde, na ortopedia tinha fila de doentes, assim, de 5 ou 6 na fila. Eram sempre rapazinhos de 12, 15 anos, 16. Jogador de futebol. Pelada, futebol. Caíam, fraturavam uma fratura que se chama de putocoles. Fratura, o rádio é una, que agora é una, ela é cúbito. E então não se fazia ranger, não precisava, ele já sabia que era putocoles. Então fazia fila, botava a tal, depois o outro. Então era assim, esse atendimento de domingo à tarde, no pronto-socorro. E vou contar outra coisa, porque é um passado. Sim. Naquele tempo, eu percebi que os médicos cariocas não gostavam muito de se esforçar. Eles transferiam as atribuições. A responsabilidade para quem? Um lá tinha que fazer transfusão de sangue, porque não existia banco de sangue. Era feita transfusão direta, com uma seringa de GB. A gente puxava o sangue de um e já estava no outro. Me disse, olha, está aqui esse doador e aqui está o receptor. Faça a transfusão de tantos 400 gramas. Fui lá e fiz. Fiz toda a atenção, mas eu era estagiário, não era nem médico do hospital. Foram entregar para o diretor, ele me passou uma descompostura, que eu era irresponsável, como é que eu estava fazendo isso? Não podia fazer aquilo. Isso. Mas meu argumento disse, mas não estão os não dois tem quem bem. faça. Os dois estão ótimos. Mas assim... Quem sabe, por conta disso tudo, a escola tenha sido tão boa assim, já praticando desde cedo, né? Pois é, mas a prática aqui não tinha. Não, pois é, no Rio de Janeiro, né? Por conta da preguiça de alguns... Eu vou contar esse detalhe que também é curioso. Eu fui para o Miguel Couto, que era um hospital gratuito, mas de elite, né? Da classe A, B. Só Granfino tinha lá internado e hospital gratuito. E eu escolhi, porque o sistema era ficar na enfermaria de mulher e para o ambulatório e depois para a enfermaria de homem. Então, de mulher dava mais movimento, eu preferia de mulher. Cheguei lá de manhã para me apresentar, passei na enfermaria, não apareceu nenhum médico, a manhã inteira. No segundo dia, eu fui lá também, passei na enfermaria, vi tudo, não apareceu nenhum médico. No terceiro dia, eu declarei a posse. Eu sou o dono. Usa o capião. Isso, eu sou o dono, pronto. Passei revista nos doentes, marquei cirurgia. Aqui quem manda sou eu. Quem manda sou eu. Mas depois eu perguntei para os doentes, que médico que tinha? Só veja as coisas. Tinha o doutor Geraldo e o doutor Sigô. E tinha o chefe. O chefe só gostava de corrida de cavalo. Não queria se incomodar. Eu fui ver que era o tal do Geraldo, era um sextonista.
da Praia Vermelha. E o Sigo era terceiro-anista. Então eu fiquei dono. Por isso passei uma fase muito boa da vida. De aprendizado mesmo. Eu queria que o senhor falasse aqui do seu livro, que foi para a terceira edição, né? Anatomia Fundamental. O senhor disse que tem uma história esse livro aqui, uma história muito rica. Tem uma história. A história é o seguinte: eu era professor de anatomia. No meu tempo, quando eu estudei medicina, os livros eram em francês, quase todos. Muito poucos em espanhol. Português não tinha nenhum. E quando veio a guerra, os americanos ganharam, os americanos dominaram o mundo. Então, em vez dos livros serem em francês, vieram em inglês, dos americanos. Só que os franceses eram muito didáticos. Eles descreviam a coisa, a gente entendia. Mas o americano descrevia, eu não entendia nada. Eu digo, se eu, professor, não entendo, como é que o aluno vai entender? Como é que eu vou explicar se eu não estou entendendo, né? Não podia entender. Então veio a ideia de fazer uma apostila simples. Coisa simples. Isso é assim, 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 assim. Então redigi, aí eu estava na odontologia. Eu era professor de odontologia. E o secretário datilografava e mimografava. Então foram feitas a apostila. Feita a apostila, um dia eu fui falar com o professor Homero Barros, não é Braga, é Homero Barros. Homero Barros, que é meu conhecido, meu amigo, era presidente do Conselho de Pesquisa, de Ensino e Pesquisa. Eu perguntei para ele, não dá para a imprensa universitária publicar isso aqui? Ele disse, dá sim. Eu vou mandar que eles façam 1000 exemplares. E a universidade, veja como é que é a coisa, isso aqui é curioso. A universidade pagou 4 dinheiros, isso naquele tempo, 4 dinheiros por cada... Qual foi o ano? Agora não me lembro, faz tempo isso aí. É bom não lembrar? É bom não me lembrar. É bom não saber. Então, vamos ver a história. Certo. Então pagava 4 dinheiros por cada exemplar, foram 4.000 dinheiros. Era muito barato, muito barato. E eu disse, mas é tão barato, então eu pago mais 4.000 e vamos fazer 2.000 exemplares. Então fizemos 2.000 exemplares. Mas como era para economizar na universidade, eles fizeram um livro bem pequenininho. E daí que partiu a denominação de Sebastiãozinho, porque era um livro pequenininho. Ganhou apelido, inclusive. É conhecido até o Bastiãozinho. É Sebastiãozinho. Se falar Sebastiãozinho, qualquer aluno sabe. Bom, então eu pensei em vender. Fui para o Guignone e lá na universitária, eles me disseram, olha, para nós vendermos, nós queremos ganhar 30%. E 30%, 10 dinheiros. 30%... Mais 10 dinheiros. 30% mais 10. Não, 10 dinheiros eles queriam ganhar, sendo 30% do valor de venda. Se é um terço, 30%, 10 dinheiro, tinha que vender por 30 dinheiro. Então ficou estabelecido 30 dinheiro. O Guignone diz, não, esse livro vale 32 dinheiro. Então ficou na livraria para vender por 32 dinheiro. Só que não vendeu coisa nenhuma, né? Vendeu para os meus alunos, pelos 32 dinheiro, mas não vendeu mais nada. Tinha 1.700 exemplares armazenados. Primeiro ficou na biblioteca da universidade, porque a bibliotecária-chefe lá era minha sobrinha. Então, assim, fizemos um acerto, ficou lá. Até que um dia ela me disse, olha, isso aqui não é depósito de livro, você tem que levar embora. Eu levei embora. E agora para vender? Bom, tinha um amigo,
o Suni, que tinha feito uns 2, 3 livros de bioestatística, ele me disse o seguinte: no Brasil, livro está na mão de judeu americano. Ou você entrega para uma editora dessas, ou você te aconselha o seguinte: vai lá na Praça Santos Andrada, montua tudo, põe fogo e tira uma fotografia para lembrança, porque você não vai vender. Então eu escrevi para Macroil, mandou um emissário de São Paulo aqui, viu o livro, se encantou com o livro. Nós queremos o livro. Só que o livro não vale 32 dinheiros, vale 28 dinheiros. Mas dos 28 dinheiros, nós damos 10% para o autor, 2,80. Então levaram todos os livros e me pagaram 2,80. Aquilo que eu tinha pago 4, eu recebi 2,80. Então não quero mais ouvir falar nisso. Então, Sebastiãozinho. Mas daí eles aperfeiçoaram, ilustraram e tudo. Ele está com uma capa eles bonita. vendem e me mandam um pouco de dinheiro de vez em quando. Não tenho controle nenhum. Não é a terceira edição, porque isso aqui eles repetem, eles vão copiando. Ah, sim. Então, é infinito isso aí. Doutor Sebastião, eu queria terminar essa nossa conversa falando sobre a sua principal atividade hoje, que é a natação. O senhor nada desde os seus 12 anos e mais recentemente aí resolveu nadar competindo. Certo, porque tem que ter um objetivo, né? Você ficar nadando todo dia. Ficar virando piscina lá de um lado para o outro, sem então, ter para onde ir, ficar contando azulejo, como dizem, né? E as competições a gente encontra os companheiros, os amigos, viaja, não é? Porque tem competição em Londrina, tem aqui no Paraná são 4 meetings. Então, às vezes em Ponta Grossa, em Londrina, em Maringá, Foz do Iguaçu, é variado assim. Uhum. Viaja junto, conversa, convive com os companheiros. Por isso que eu acho que é interessante a competição. O senhor está competindo, inclusive, fazendo pódio, né? Na última competição aí, o senhor fez 6 medalhas de ouro, foi isso? Pois é, mas aí vamos ser honestos. Né? O senhor roubou, não? Não roubei, mas combinei. Porque somos só 2, né? Ah, tá. Somos só 2 com 85 anos. Veja as coisas. 85 anos. Então eu combinei com o outro, eu digo, você nadar isso, nadar aquilo. Claro. Vamos organizar essa bagunça. Vamos matar nós dois, claro. Cada um assim. Não temos mais idade para isso, né? Então, foram 4 provas. Mas tem o revezamento. Nós somos campeões paranaenses porque somos de... Não sei se você sabe que é por grupo de idade. Sim, faixa de pois idade. Os de 70 pertencem aos de 80. Uhum. E os de 80 passam para 320. Agora, o curioso disso tudo, doutor Sebastião, é o senhor arrumar a disposição para nadar todas as manhãs. O senhor levanta muito cedo e o senhor nada como gente grande, né? O senhor vai lá e faz as suas metragens na piscina como um atleta amador. Bom, eu tenho minha uma rotina de atleta de competição? Eu treino, né? O objetivo básico é saúde. Sim. Isso sim. Porque ficar sentado aí o dia inteiro... E o senhor nada todos os dias? Eu só tenho um detalhe, que segunda-feira o clube está fechado. Não deveria fechar? Não deveria fechar. Então, nado o resto da semana, inclusive domingo. E onde tiver competição, o senhor está indo? Daí estou indo. O senhor vai de carro, vai de ônibus? Bom, agora vamos explicar também. Éramos 6 traidores, agora 2 desistiram. Voltaram para o Curitibano. Eram 6 do Curitibano que nadam pelo Amaral. Uhum. Ficamos 4 com o Amaral. Então, onde a escola Amaral vai, junto. Uhum.
Então, todos são conhecidos, todos são amigos. Vira uma grande família, né? Isso, é isso. Então é uma distração, além de competir, de fazer exercício. Encontro de amigos, de bate-papo. Isso mesmo. Perfeito. Então, ok, doutor Sebastião, muito obrigado pela oportunidade da conversa. Saúde para o senhor. Mas eu que lhe agradeço essa oportunidade. Hein? Tá? Muito obrigado de me relacionar com alguém da minha universidade. Tá certo. Que deixou saudades. Muito obrigado. O Persona volta com uma nova edição na semana que vem. Até lá.